Um outro tema que foi objeto de alteração nessa Lei 13.256 de 2016 foram os embargos de divergência. Na verdade, houve 3 alterações e eu vou demonstrar para vocês que essas alterações, na verdade, não terão o alcance que o legislador dessa mini-reforma gostaria que tivesse, né? Foi uma pena que tivessem mexido nesse recurso, justamente com o objetivo de diminuir as suas hipóteses de cabimento, porque, na verdade, esse recurso é um recurso que deve ser visto com bons olhos pelos tribunais superiores, porque a função dele é conter outros recursos. É claro que se um tribunal demonstra pelas suas decisões que existe divergência de pensamento entre os seus integrantes, é natural que os recursos para esse tribunal sejam sempre abundantes, né? Porque se imagina que, de repente, o recurso possa cair com aquele ministro que pensa exatamente como interessa ao meu cliente, né? Então, eu vou tentando. Agora, se existe um recurso cujo objetivo, cuja finalidade é acabar com as divergências internas de um tribunal, é natural que se aqueles que estão fora perceberem que aquele tribunal é monolítico com relação a determinado entendimento, desistam de recorrer. Quer dizer, na verdade, os embargos de divergência são um recurso que tem o potencial de dissuadir o recorrente. Olha, não adianta. Já tem embargo de divergência, já foi julgado no sentido X e o tribunal decide todinho dessa forma, né? É como o filho que pergunta para a mãe diz não e ele vai perguntar para o pai, né? Então, se existe um recurso para unificar a posição de mãe e pai, ele pergunta para o pai e não pergunta para mais ninguém, porque ele já sabe que ela é essa opinião. E na próxima vez que ele quiser fazer o que ele não pode fazer, ele não vai nem perguntar, porque ele sabe que o pai e a mãe pensam do mesmo jeito. É uma coisa óbvia, né? É evidente. No entanto, não sei por que os tribunais superiores, que com razão tanto se queixam do excesso de trabalho que tem, né? Comentei com vocês que os nossos números são absolutamente estratosféricos, né? O STJ julga uma média, assim, grossíssimo modo, de 300 mil processos por ano e o STF julga mais ou menos a metade disso por causa da repercussão geral, né? Mas ainda assim, ainda que seja a metade e só a metade, esse número é um número que não tem paralelo em nenhum país civilizado. Mas enfim, ainda que isso efetivamente seja verdade, os embargos de divergência deveriam ser vistos como um recurso que tem o potencial para baixar esse número. Porque se há uma causa que leva ao recurso, é a chance de sucesso em função de um tribunal que está dividido em suas posições. Mas o que fez, então, o legislador dessa mini-reforma? O legislador revogou 3 dispositivos legais que constavam da versão original do Código de Processo Civil. Na verdade, nem chegou a revogar porque não entraram em vigor, né? Já modificou dentro da barriga da mãe. E eu acredito que essa revogação, que teve como objetivo evidente o de diminuir as hipóteses de cabimento do recurso, não tenham o alcance que se pretendeu teriam. Então, eu vou explicar por quê. Vejam o que foi revogado aqui. O 1043, parágrafo 2º, que diz o seguinte: é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão no mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma relativos ao juízo de admissibilidade, né? Nada mais salutar, nada mais desejável que os tribunais tenham uniformidade também no que diz respeito ao entendimento de regras relativas ao juízo de admissibilidade, para que não seja ofendido o princípio da isonomia, né? E para que as partes tenham um certo grau razoável, desejável e saudável de previsibilidade. Mas aí esse dispositivo foi revogado. Felizmente ficou no próprio 1043 o parágrafo 2º, que diz o seguinte: a divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual, né? Ora, em que nível normalmente se dá a aplicação do direito processual? Justamente no nível de cognição da admissibilidade dos recursos. Então vejam que o inciso 2º permitia expressamente. Ele foi revogado, mas isso não significa que não possa caber. Não há previsão expressa da hipótese de cabimento. Mas essa hipótese de cabimento existe, porque é uma divergência que está autorizada como integrante das hipóteses de cabimento do recurso lá
no parágrafo 2º, que não foi revogado. Outra revogação. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, nos processos de competência originária, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então, o que se pretendeu aqui é demonstrar que, na verdade, o veículo importa muito pouco. O que importa é a divergência, o que importa é a desarmonia de pensamento, que estimula recursos e é perniciosa. Existir divergência num tribunal cuja função e razão de ser é justamente a de dizer a última palavra sobre a lei, é um absurdo, porque é a negação da função do próprio tribunal. Um tribunal que não abre as portas para um recurso como esse, um tribunal que tem a função de dizer a última palavra sobre o direito objetivo, é um tribunal que está deslegitimado. Bom, isso foi revogado, né? Não importa o veículo, se é ação de competência originária, se é recurso, o que importa é a divergência. Mas ficou no código um parágrafo que diz o seguinte: poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recurso e de ações de competência originária. Então, surpreendentemente, foram revogados 2 incisos, cujo conteúdo, de certo modo, está repetido nos parágrafos que remanesceram na lei. E, por último, é vedado ao tribunal inadmitir o recurso com base em fundamento genérico, de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Esse dispositivo também foi revogado e essa revogação também, no meu entender, não tem o alcance que se pretendeu que ela tivesse, porque essa regra já está lá no artigo 489, parágrafo 1º, que diz respeito a toda e qualquer decisão judicial, né? Então, uma decisão judicial que tenha como fundamento o que eu costumo chamar de vestidinho preto, quer dizer, aquele fundamento que serve para toda e qualquer decisão, é o vestidinho que serve para o velório, para o enterro, para o coquetel e até para uma festa, né? O vestidinho preto. Essa decisão é considerada pelo novo Código de Processo Civil como não fundamentada. Ela não obedece àquele standard mínimo de qualidade da decisão para que ela possa ser considerada juridicamente existente.